Amém? Nós vamos ler Apocalipse 22, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Grande Criador, o Senhor conhece a sinceridade do nosso coração para poder ler até a Escritura, que cada um de nós sejamos edificados através dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Bom, não poderia ser outro título, né? João viu. O que nós lemos e o que falamos dá vergonha de pensar num homem hoje. Por isso eu quero que vocês pensem em João. Não é questão de pensar num homem hoje. É como os dons que nós estamos vendo. Ninguém deve ter ciúme, mas deve ser agradecido. Certo? Vai levantando, vai manifestando os dons, e nós não somos como os pentecostais, que os dons é cura, milagre. Aqui os dons é a palavra mesmo. Então nós não temos inveja, não temos ciúme. E é isso que eu quero que os demais obreiros não tenham ciúme, não tenham inveja, simplesmente adore a Deus pela manifestação de seus dons, certo? Cada um tem um dom de uma maneira, outro de outra. Por isso que aqui temos liberdade para esta adoração, porque não temos que nos preocupar com ciúmes. O ciúme destruiu tanta gente, além de Caim, que Caim tinha ciúme de Abel, porque Abel, Deus recebeu o seu sacrifício, mas Caim Deus não recebeu. Então, além da inveja, o ciúme, por que não é comigo? Não, Deus traz sua palavra e divide os dons dentro da sua igreja. Agora, tem que ter sabedoria para entender que aquilo é um dom, certo? É um dom, e nós acatarmos como uma ajuda, um alimento para todo o ministério, para toda a igreja. É para isto que a gente está aqui. Eu tenho pensado que ainda tenho mais uma mensagem sobre João à noite. Mas dá vergonha de ver o que João foi, e nós só podemos ser no espiritual, porque não conseguiremos nunca ser o que ele foi.
no natural. No homem, João, estou falando da Bíblia. Quando eu te digo João viu, estou te dizendo é a Bíblia. João viveu há 2000 anos atrás. E ele viu. E nós estamos aqui mostrando que estamos vendo também. Então, se eu vejo, você vê, então nós somos o João hoje. Mas irmão Brana fala sobre o João daqueles dias, e a Bíblia também fala. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ele dizendo, eu, João. São como se eu pudesse dizer assim, eu, Osmar, mas eu não posso. Ele podia dizer, eu, João. Certo? Eu, João, ouvi estas coisas. Outra coisa, quem podia dizer em Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Só ele podia falar isso. Ninguém mais pode falar. Então, quando a gente olha pela Bíblia e diz, eu estou vendo isso, um homem já viu lá atrás. Não te envaideça. Quando o irmão leu aí que o irmão Brana pregou do Amazonas, né? Na América do Sul, o Amazonas está aqui no Brasil, a América do Sul é aqui, o Amazonas está aqui no Brasil, o Rio Negro e Solimões está aí perto, mais perto deles lá ainda, né? Eles querem que tenha inspiração para estar perto deles. Aí você pensa, por que eles vêm de lá para falar isso? Porque está lá perto deles, certo? Aquilo já está fazendo parte da mensagem que eles quem tem que entregar, certo? E agora ninguém fica enciumado, eu fico olhando nisso, tem gente que fica enciumado, por ciúme, gente boa saiu do nosso meio, certo? Tiveram ciúme do pastor bispo, ele engordou mais e eles sumiram. Então não adianta nada isso aí. E nem se eu tivesse emagrecido, né? A questão é que não adianta esse ciúme. E tem hora que, quando o pastor bispo estava no meio deles, mesmo casado segunda vez, para eles dava certo, mas no nosso meio, aí está errado, certo? E eles não sabem que quem tem casamento e divórcio para acertar somos nós, não são eles. Ninguém da mensagem tem casamento e divórcio como a noiva tem casamento e divórcio. Para consertar as coisas e dizer, vai e não faça isso mais. Vai e não peques mais. Certo? Então vocês têm que entender que no nosso meio não é a questão de um grupinho de santos. Todo mundo casamentinho bonito, santo. Não, muitas vezes está casamento santo e está errado. Vocês têm que entender que todo mundo tem luta, mas tem que transpor o jaboque e pedir, Deus, muda a minha natureza. Se o marido pudesse orar, dizer, pai, quem não presta lá em casa é eu. E a mulher do seu lado também, senhor, não é eu que não presto. Aqui quem é nervosa, agitada, é quem provoca a ira no marido, sou eu, senhor. E o marido, oh Deus, eu não trato direito minha esposa, o erro é meu. E Jesus não pode falar nada disso, certo? Jesus não pode dizer, o erro é meu, foi eu que errei, eu que falhei. Ele não pode, mas nós podemos falar, Senhor, o problema até do rapto está demorando, não é de Deus, é meu. É meu, esse problema é meu. Esse problema é seu. Deus está nos preparando para nós chegarmos lá, porque é nós que vamos para lá mesmo. É nós que vamos. Você já está vendo que todos os tipos, tudo que está acontecendo, na maior simplicidade,
é isso aí, somos nós. Então eu vou falar, eu sou a esposa, você é a esposa, eu vi essas coisas, eu vi, amém. Agora, irmão Brana diz também em Apocalipse 4, segunda parte, 196. Bom, eu estava querendo pegar desde o 98, só um pouquinho, e vocês ter paciência, porque não vamos muito tempo, nós vai só ter na hora do almoço. Então, você fica orando aí para eles telefonar e falar, o almoço está pronto. 98, Apocalipse 4, segunda parte. Agora, suba até aqui. Era a voz. Estava falando com quem? Com João. E quando ele abriu, ele ouviu uma trombeta soar. E então, imediatamente, João estava em espírito. Estava no espírito. E tão logo que ele entrou no espírito, ele começou a ver coisas. João viu, porque ele entrou no espírito. Muita gente não vê porque nunca entra no espírito. Se você quiser ver o Cordeiro fora do trono, entra no espírito. Se quiser ver a era terminada, o último eleito entrado, se você quiser ver esse novo nome, claro, entra no espírito. Se você quiser ver João, entra no espírito. Se você quiser ver a noiva desse dia, entra no espírito. Quando João entrou no espírito, ele começou a ver coisas. E o crítico ainda criticou de João. Ele devia ter comido muita pimenta. E nós estamos aqui comendo pimenta também. Né? As nossas alimentações aí são picantes. E quando não, tem um vidro picante ali para você. Aquilo abre o apetite, dá mais vontade de comer. Mistura com o amargo do livro, tudo faz bem. Não é? Então, ele entrou no espírito, então logo ele entrou no espírito, ele começou a ver coisas. Você começa a ver coisas quando você entra no espírito. Ele diz, esse povo fica vendo essas coisas, mas porque nós entramos no espírito, filho. Vocês não querem entrar no espírito igual nós? Não, nesse espírito eu não entro, então não entra. Então, se você não entra, você não vai ver como nós vemos. Você vê as inspirações, os cânticos, hinos de terceira puxada, um cântico novo. Os cânticos velhos vai ficando tudo para trás. Agora é cântico novo. Entende? Se você cantar uma estrofe do cântico velho, põe 2, 3 do novo. E mostra o que é o cântico verdadeiro desse dia, certo? É a luz que nós temos, e é a luz da Bíblia. E cantavam um novo cântico. Para quem é isso? É para nós mesmos. Isso aqui é para nós cantar. Então, até os hinos. Agora, não é aquele novo cântico que eles estão cantando por aí. É tudo diferente. O novo cântico que cantamos é um novo cântico que você não precisa requebrar. Entende? É honesto, é normal. O povo está vivendo uma vida anormal. Eles estão vivendo errados. Até para ir na igreja, se não mover, se não dançar, não está bom. O cântico bom para eles tem que dançar. E você simplesmente entra no espírito para você ver. Entra no espírito. Então, mas quando entra no espírito, dança. Davi dançou. E cada dia tem uma dança, filho. E hoje, se você não crê nessa mensagem, você dançou. Certo? Dançou, porque se você quiser dançar certo, então creia nessa mensagem. Creia na mensagem que Deus diz que aconteceria nesse dia. Amém. 196. Bom, antes do 196, irmão Brana estava falando sobre ele foi ferido por nossas transgressões, porque eu era um pecador. Ele deixou aquela luz do arco-íris de suas 7 eras da igreja brilhar sobre mim, para fazer conhecido que ele foi ferido
por minhas transgressões. O 195, ele diz: aí está vosso arco-íris de 7 cores, ele foi ferido por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus o lapidou, e o feriu, e o moeu. Mas quando Deus o lapidou, você pensa que é fácil? Tem que cortar coisas. Você não pode ser lapidado sem tirar algo de você. Então Deus o lapidou, o feriu, sangrou, o moeu e o lapidou, para que ele pudesse refletir através de suas agonizantes feridas perdão de pecados, alegrias, paz, benignidade, bondade, mansidão, humildade. Sabe por que você tem tudo isso daqui? É porque Deus feriu a Cristo, o Filho. Aleluia. Os 7 Espíritos de Deus são os 7 frutos do Espírito que refletiria de volta em seu povo. Ele foi ferido, moldado e formado para que a luz de Deus, brilhando através do corpo daqueles homens, pudesse redimir o mundo inteiro. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens a mim. Nenhum de nós devemos estar preocupados assim. Eu quero atrair todos a mim. Não, isso é Cristo quem faz. Certo? Eu não quero atrair todos a mim. Eu quero que vocês sejam atraídos agora a Ele, que é a palavra. Esse mim é Ele, a palavra. Vocês não têm que ser atraídos a mim, mas têm que ser atraídos à palavra. Observe as cores do arco-íris como elas refletem. 196. Mas quando João o viu aqui, ele já tinha visto ele através das 7 cores do arco-íris. Ele diz, mas quando ele viu aqui, ele já tinha o visto quando ele estava dentro das 7 eras da igreja. Mas quando João o viu aqui, quando ele o viu em Apocalipse 4:1, ele ouviu uma voz por detrás dele, como de trombeta, a mesma que ele tinha ouvido em Apocalipse 1:10. Agora ele ouve em Apocalipse 4:1. Suba aqui. Olha João outra vez. Quem vê, sobe. Quem entra no Espírito, vê. Quem vê, sobe. É isto que é a igreja. A esposa de Cristo. Ela entrou no Espírito de Cristo. Ela viu Cristo no seu dia. Cristo no seu dia é a palavra desembaraçada. Não é qualquer um que pode pregar o que nós pregamos. Adianta eu querer pregar o que o irmão Dair acabou de pregar aqui, eu vou me embaraçar. Isso aí é para ele. Certo? Cada um no seu lugar. Tem gente que não consegue pregar o que nós pregamos. Agora, nós temos esta oportunidade de ver estas coisas, mas quando João o viu aqui, o que era isto? João não viu ele apenas nas eras, João não viu ele apenas na luz que estava refletindo as 7 cores do arco-íris, mas João o viu aqui, quando ele estava na cor original, na cor âmbar. Olha, ele o viu aqui. Eu estava pensando, Moisés viu Deus na cor âmbar. Moisés viu. Aquela coluna de fogo é a cor âmbar. E ele viu Deus original. Agora, nós tivemos a oportunidade também, mas Paulo viu também original. Para começar a era gentílica, ele o viu original.
E agora, nos dias de Brana, Deus permite nós vermos ele outra vez. Essa luz na cabeça do profeta, esta cor âmbar, aqui porque está em preto e branco, olha talvez se eles têm alguma aí colorida, para você ver a cor âmbar. É o irmão Brana que diz isto. Ele o viu aqui. E o que era isto? O dia da redenção havia terminado. Quem viu que o dia da redenção tinha terminado? Quem? João viu. Agora, João viu, mas não podia terminar no dia que João viu. Tinha que vir outro dia, para ter apenas um mortal que tornasse a dar uma olhada 2000 anos atrás. E João não podia ver estas coisas depois das eras e falar, a menos que o sétimo anjo tivesse visto primeiro. O sétimo anjo viu, revelou, João vai e fala. O sétimo anjo viu, João vai e come. Ele não podia comer, nem nos dias dele. É para o nosso tempo. E esse tempo não era para o tempo do irmão Brana, era o nosso dia. É dia de comer o que João viu. Amém? O dia da redenção havia terminado. A redenção não terminou lá quando João viu, mas quando João viu aqui, o dia da redenção já havia terminado. Certo? Quando João viu lá, o dia da redenção não tinha terminado. Mas quando João viu aqui, o dia da redenção havia terminado. Estava tudo acabado. Então ele o viu de volta em sua condição original. Uma cor âmbar. Não apenas a metade do mundo. Não apenas 7 cores do arco-íris, a metade do mundo. O sol apenas brilha em uma metade do mundo por vez, enquanto gira. Mas quando João viu, ele parecia como uma pedra de jaspe sardônica, cores âmbar, misturadas, juntas, você tem o âmbar. E o âmbar era a cor ao redor do trono. Isso é tão simples, não precisa falar muito, é simples. Irmão Sérgio, que entende mais de cor, expôs aqui. Irmão Brana tem aqui o parágrafo que ele expõe a cor, irmão Brana sabendo também, e trouxe para nós. Eu nem li para vocês, estou passando sobre isso, mas irmão Brana sabia disso. E você sabe que você vai na internet, você vai em outros lugares para procurar a cor âmbar, ela dá diferença do que o irmão Brana diz, certo? É laranja amarelado, mas Brana diz é verde amarelado. Então eu creio no que Brana falou, porque é um fogo mais intenso que faz a coisa ficar verde lá no meio e solta. É porque ele é um fogo. Irmão Brana mostra que a gente não tem tempo, como cada um vem cá e reclama, não tem tempo de falar tudo. Não tem mesmo. Pregador, você começa a estudar, vem uma coisa, e aí o povo diz, mas já devia ter acabado o tempo para você também, como acabou o tempo das eras. Amém. Deixa eu prosseguir aqui, para mim não demorar muito. Eu só tirei alguma coisinha aqui. O João viu. Você olha para João lá atrás, não olha nem para nós aqui. João viu a era terminar. Quando a voz diz para ele, sobe aqui em Apocalipse 4:1, que eu vou te mostrar as coisas que aconteceram depois destas, depois das 7 eras, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Quem? João. Foi João que subiu ali. Tem coisa que você tem que prestar atenção, que você recebe de Brana, mas quem viu foi João. Olha para você, recebi de Brana, mas João também recebeu de Brana, hoje. Mas lá foi João que viu. Foi João que subiu.
E o irmão Branham diz que João representa a noiva. João representa a noiva raptada. Então, se quiser ir no rapto, queira ou não, nós temos que estar num João. Se quiser ser raptado. Se não quiser, fica aí, em qualquer um. Mas se você quiser ser raptado, tem que estar. Mas João viu a era terminar. João viu os 4 animais. E tudo estava dentro das 7 eras da igreja. Esses 4 animais, esses 4 rostos. O leão, o boi, o homem e a águia, que foi o irmão Branham, a águia. E João viu tudo isso daí. Ele viu lá, mas Branham teve que vir aqui para pregar para nós, para o João ver aqui e falar para nós também. Tinha que acontecer isto. Agora, João viu o cordeiro no trono. João viu. Ele deu olhado, o cordeiro está no trono. Ele está sangrando. Ele viu as 7 eras da igreja, no capítulo 5 de Apocalipse. Mas depois João viu o cordeiro fora do trono, em Apocalipse 10. É João vendo. João viu. Agora, foi ele mesmo que disse: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Então, nós não temos que nos preocupar. Se João viu, eu estou vendo também. Você está vendo também. João viu os 7 selos. Ele viu todos os selos. João viu que o cordeiro estava agora fora do trono, fazendo um trabalho, trazendo a revelação para o povo. João viu. Se ele viu lá, nós vemos aqui. João viu e ouviu até os 7 trovões. Agora, desde lá, diz: você não escreva. Por quê? Você tem que ouvir outra vez. Tem hora que tem que se ouvir repetidas vezes. A primeira vez que ele ouviu Apocalipse, a voz que falou com ele em Apocalipse 10:4, ele teve que ouvir outra vez 10:8. Ele diz: a voz tornou a falar comigo. Ele ouviu. João vê, João ouve. Nós não estamos seguindo um surdo. Nós estamos seguindo um que ouve. Nós não estamos seguindo um cego. Nós estamos seguindo um que vê. João viu. Amém. Deixa eu ir rápido aqui. João foi comissionado em Apocalipse 10:8-11. É a Bíblia. Você diz: está falando dele. Eu não estou falando de mim. Eu quero até sair de cena. Eu tenho vergonha se alguém aponta a João e me dá um quinhão disso. João foi muita coisa. Ele foi tanta coisa que eu tenho vergonha de ser o que sou. E se alguém pensa que cada um de nós somos João, você pensa bem, dá uma parada, dá uma examinada na vida de João, que João foi. Oh, meu Deus, só a graça outra vez. Depois que terminou as eras, depois que o cordeiro saiu do trono, para eu poder ver o que João viu, andar como João andou, mesmo no espiritual, só a graça, outra vez. Então João foi comissionado. João viu as 2 testemunhas. João não viu um milênio nessa sujeira que nós estamos. O João não, o João da Bíblia, ele viu tudo diferente. João viu primeiro as 2 testemunhas, ele viu a grande tribulação. As 2 testemunhas estavam pregando para os judeus na grande tribulação, mas João viu que a noiva tinha subido também. Ela sobe de uma tal forma física e espiritual. Se vocês veem, já no capítulo 4, é na revelação, é no espiritual, que ela sobe. Nesse espaço de tempo, ela ainda não subiu para a glória. Ela subiu acima das eras. Ela saiu das eras. Ela está vendo o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Amém? Ela subiu.
Então assim foi o que João viu. E eles têm certo João por aí, que vê a coisa tudo errado. Aí João prega por aí e diz, eu vi o milênio hoje. Ele diz, você não é João, você é um cego. Como você pode ver o milênio hoje? Morte, praga, peste por todo lado, adultérios. Não, João não viu o milênio assim. João, quando ele viu o milênio, a tribulação tinha acabado. João viu o milênio, ele viu que o povo tinha sofrido já o juízo. Quando ele viu o milênio, ele viu que tinha uma batalha do Armagedon. É uma purificação na terra para que o milênio pudesse ser instalado. Esse é o João da Bíblia. Acompanha só a Bíblia. Vai na Bíblia. E ele diz, eu vi. Sempre João está dizendo, eu vi. Deus estava mostrando isso daqui para ele. João viu o novo nome. Está tudo escrito. João viu. Não era revelado no seu dia. Mas como ele é um tipo da noiva, ele representa a noiva de Cristo, ele viu, mas não podia escrever. Os 7 trovões seguravam este novo nome, mas foi revelado no entardecer pelo 7º anjo. Então agora João viu o novo nome. Você vê, diz, como que vocês cantam esses hinos em nome Brana, novo nome Brana? Como que vocês conseguem? Porque nós vimos. Não tem jeito de ficar sem falar. Nós vimos. João viu o juízo final. João viu novos céus e nova terra. Então, de tudo isso que você está vendo aqui, você tem que saber que João viu gradativamente aquilo acontecendo, e você não pode ter milênio aqui antes que Cristo venha e arrebata a igreja. Você não pode ter. Tem que Cristo vir arrebatar a igreja. Você não pode ter nem a tribulação aqui, porque antes da tribulação Deus arrebata a sua igreja. Cristo vem, toma o seu povo, porque, diz irmão Brana, Deus não colocaria a sua esposa na tribulação. Ele não está para dar cargo pesado para ela aqui, na tribulação. Ele a tira antes da tribulação. Amém? Antes da tribulação, ele toma. Agora, é João que viu, assim você vai na Bíblia, é João vendo estas coisas acontecerem todos os momentos. E João sabia o que os trovões disseram. Ele não podia escrever. Que agonia deve passar a pessoa. Brana sabia e não podia falar. Você pensa que isso é fácil? Hoje, e você toma a Bíblia e diz, ó, eu posso falar tudo. Tem coisa que eu nem falo da Bíblia que eu não entendo. É que eu vou falar. Se Brana não falou, eu não vou falar. Alguém me pergunta, eu não sei. Eu só sei se eu estudar a mensagem de Brana. Porque eu vejo, mas aqui o João, hoje, eu, você, nós vemos. Mas Brana deve ter visto primeiro. Revelado aquelas coisas, então você vê estas coisas. Amém? Que Deus te ajude. João viu tudo que nós vemos hoje. E quem está participando, sendo abençoado mesmo, somos nós. João, depois disso, ele voltou para a sua igreja e diz o irmão Brana que ele diz para o povo, Deus é luz. Que ele sabia. Ele encontrou com ele e viu luz de todo jeito. É luz de arco-íris, é luz esmeralda, é a luz de corâmbar. Ele vê, Deus é luz. Quando você sai dizendo, essa palavra é luz. Deus é esta palavra, esta mensagem é luz, a qual nós estamos seguindo neste dia, amando de coração ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças
por podermos reunir estas pequenas pepitas e nos alimentarmos delas, Senhor. De ver que tudo o que tem acontecido, mesmo nesse dia final, o que João vê, tudo já aconteceu lá atrás. Por isso é difícil o povo entender. Mas quem anda no Espírito, quem entra no Espírito, começa a ver coisas. E nós podemos ver coisas, não que somos diferentes dos outros, nem queremos ser mais espirituais. Somos homens igual aos demais, com lutas, com problemas, com dificuldades. Mas nós vimos isto, Senhor. Eu vi o Cordeiro fora do trono. Eu vi os selos revelados, eu vi o 7º selo sendo brana, eu vi o novo nome escrito nas mensagens, eu vi, está claro, Senhor, BRANHAM, está claro, eu vi estas coisas, eu só prego porque eu as vi, e este povo crê porque eles também viram. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aquela espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final. Era o início da mensagem do 7º anjo. Aquela espada é a espada do Rei Celestial. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora.